É capítulo 6 do livro do profeta Miqueias. Capítulo 6. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor. Então, quem é que diz? O Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor. Ele se vale aqui dessa linguagem, né? Para provocar em nós o sentimento de que esta conversa, ela não está acontecendo de uma forma anônima. Ela é pública, ela é conhecida. E os montes são chamados aqui como testemunhas de uma conversa, que é chamada aí de controvérsia. E a controvérsia é mais do que uma conversa. É uma conversa acirrada, existe emoção, existe alguma coisa que está chateando alguém, que motiva esse encontro, um encontro de juízo, conforme a gente vê aí no título do capítulo 6. A controvérsia do Senhor e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu o quê? Com o seu povo e com Israel. E esse povo entrará em juízo. Todos nós, cristãos, nós sabemos muito bem definir esse momento aqui, no sentido de entender que agora, no período do Novo Testamento, nós fomos e somos considerados o Israel espiritual. Não somos da genealogia, de sangue, mas Cristo Jesus, através do seu sacrifício, Ele nos filiou ao Senhor. Nós nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, ele diz assim: mas todos aqueles que o receberam foram chamados do quê? Filhos de Deus. Então, nós pertencemos a Deus assim. Então, quando nós ouvimos a Bíblia falar desta forma, nós entendemos que Deus agora está falando para mim, Deus está falando para você. Então você é povo de Deus, nós somos povo de Deus, nós conhecemos Cristo, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, estamos nos preparando para a volta de Jesus, cremos que está próximo o dia da volta de Jesus e a gente quer estar preparado para esse momento. Estou errado? Nós queremos estar preparados para esse dia. O que acontece aqui é extremamente significativo. A controvérsia não é significativa. O que é significativo, pontual e ao mesmo tempo contraditório, é porque a controvérsia, ela não acontece nessas duas partes, alguém que é amigo e alguém que é inimigo. Um povo que se levantou contra o povo de Deus, como os filisteus, por exemplo. E aí então o Senhor estabelece uma controvérsia e usa os elementos da natureza, e nessa linguagem, as testemunhas dessa cena de juízo. O que nos surpreende é que a controvérsia, ela acontece exatamente de Deus contra o seu povo. E fazendo a aplicação da Bíblia no contexto imediato que nós estamos vivendo, então a controvérsia, no sentido do profeta Miqueias, que também tem uma visão e uma abordagem apocalíptica de revelação para o tempo do fim, então isso se aplica a nós. Ainda que a gente não queira, isso se aplica a nós. Em algum momento na nossa vida, e eu sei definir muito bem isso na construção da minha história pessoal, e você na construção da sua história pessoal, em algum momento fizemos alguma coisa diferente da vontade de Deus, e aí nessa cena de juízo,
que se apresenta aqui, Deus ele diz assim, olha, vamos entrar em controvérsia, a gente precisa bater um papo, esse papo está acirrado, eu preciso de testemunhas para que não exista dúvidas depois do que vai acontecer, a gente, se é uma cena de juízo, depois dessa conversa acirrada que a gente vai ter, ou a gente vai sair bem, ou a gente vai sair mal, ou a gente vai sair absolvido, ou a gente vai sair condenado, mas é muito importante esse momento. E na continuidade aqui, depois de estabelecerem então as partes, as testemunhas, o local do juízo, no verso 3, se dirigindo ao povo, através do profeta Miqueias, Deus ele diz assim, povo meu, e me permitam eu colocar isso aqui na primeira pessoa do singular. Reinaldo, você que é meu, que te tenho feito. É Deus quem está fazendo essa pergunta. Qualquer outra pessoa poderia fazer essa pergunta, mas Deus fazer essa pergunta, o que eu te tenho feito? E com que te enfadei? Me responde. O que eu fiz para você agir dessa forma comigo? O que eu fiz para você agir dessa forma comigo? Eu tenho uma resposta, e você também, o que Deus fez para eu agir com Ele de uma forma contrária à vontade dEle? Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, as coisas que demandam de Deus para a minha vida, elas sempre são o quê? Elas sempre são o quê? Boas, perfeitas. Ainda que eu não consiga entender o absoluto disso no momento presente que está acontecendo determinada coisa, mas eu e você sabemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem o quê? Que amam a Deus. Então a gente sabe que em algum momento as peças desse grande quebra-cabeça, elas vão se encaixar e a gente vai entender aquilo que está acontecendo, porque as coisas que demandam de Deus para a minha vida, elas sempre são boas, elas sempre são positivas, e deveriam então arrancar de mim uma resposta prática, comportamental, imediata, do meu testemunho, da minha vida, positiva. Uma resposta positiva a isso que demanda dele para mim. Deus, você é tremendo, você é maravilhoso, você é bom demais. Em nenhum momento, talvez, isso se torna tão significativo quanto esse momento em que as nossas emoções, provocadas pelas nossas lembranças, que nos reportaram a cena do Calvário nesta semana, elas fazem a gente entender mais uma vez de que Jesus realmente Ele é maravilhoso, que Ele é o nosso Salvador, que ninguém revelou tanto amor e misericórdia e graça para mim, para você, para nossa família, para nossa casa, lançando em nós esperança, confiança, certeza, convicção. Então, por que será que muitas vezes eu e você agimos de uma maneira diferente da vontade de Deus quando já entendemos que a demanda dele é sempre positiva em relação a mim e a você? Eu não tenho as respostas que você precisa dar, eu tenho as minhas respostas. E eu preciso responder. O que eu fiz para você agir dessa forma comigo? Eu convido você a ir comigo lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis,
Gênesis no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o verso 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos relembrar um pouco isso daqui, pelo argumento bíblico. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra quem? O dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás, que lá no céu se chamava o quê? Lúcifer. Então a Bíblia ela nos ajuda a construir esse quadro. Então houve peleja. Essa peleja é um conflito de ideias. Lúcifer cobria o trono de Deus, um anjo de luz, e ele agora quer ser igual a Deus. Onde a gente descobre isso? Alguém inventou? Não. Ezequiel 28, fazendo uma comparação entre o rei Tiro. O profeta Ezequiel, ele nos ajuda a entender também esse cenário lá no céu. Engrandeceu-se o seu coração e como Deus você quis se tornar. E aí depois desse conflito de ideias, e Deus dizendo assim, não, você é a criatura, e a criatura não pode ser adorada, esse lugar não é seu. Apocalipse, novamente, ele nos ajuda a entender o que aconteceu. E foi expulso o antigo dragão, e ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de cólera e ira, sabendo que pouco tempo que ele tinha, para fazer a sua obra. E a obra do inimigo aqui nessa terra, você sabe também qual é. Qual é a obra do inimigo aqui nessa terra? Matar, roubar e destruir. Então a gente constrói isso que está acontecendo lá no céu, e a terra então está sendo criada. E no sexto dia, a imagem e semelhança de Deus, eu e você fomos criados. Um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra nós fomos coroados, diz o Salmo 8. Então a Bíblia constrói para nós esse cenário. Adão e Eva estão lá no jardim do Éden, e todos os dias o Senhor se aproxima deles, e todos os dias o Senhor vai lá, e eles se encontram, eles estão encantados, porque todas as coisas que demandam de Deus são maravilhosas. Imagine a experiência que Adão e Eva estão tendo com tudo aquilo recém-criado, o sabor, o perfume, as cores, o ar puro, tudo aquilo era extraordinariamente maravilhoso, encantava, surpreendia, deixava Adão e Eva sem palavras, e cada encontro de cada dia era uma coisa sensacional, uma coisa maravilhosa, uma coisa deslumbrante, porque eles queriam contar, e Deus, nada surpreso, porque foi Ele que projetou tudo aquilo para eles, pensando em cada detalhe, para que o homem realmente fosse muito feliz. Adão e Eva diziam, Deus é maravilhoso, tudo o que o Senhor fez é maravilhoso, o gosto é sensacional. Deus, obrigado, Deus. E Deus os abraçava. Essa é a cena que eu tenho na minha mente, e eu acredito que você também. Mas num determinado dia, por conta desse cenário todo que a gente já viu na Bíblia, Deus ele se aproxima, e Deus está diferente. Porque Deus tem uma mensagem diferente para eles naquele dia. E Deus então, acomodando Adão e Eva ao seu lado, Deus então diz para eles, olha, eu preciso contar uma coisa para vocês. Uma coisa que vocês precisam prestar atenção, porque é diferente de tudo que vocês já ouviram, de tudo aquilo que vocês já viveram.
Deixa eu contar para vocês o que está acontecendo. E houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram, e aí Lúcifer, ele se engrandeceu, ele queria ser igual a mim, e ele não pode, e aí não havia mais lugar para ele lá no céu, e ele foi expulso, e como ele não pode me atingir, ele agora criou estratégias para atingir aquilo que eu mais amo. E por mais que vocês se surpreendam, considerando todos os objetos criados, inanimados e animados, Adão e Eva, vocês são aquilo que eu mais amo, aquilo que eu tenho mais consideração. Não existe nada, absolutamente nada, mais encantador para mim do que vocês. As palavras talvez não consigam expressar o tamanho do meu amor, o tamanho da minha consideração por vocês, a maneira como eu olho para vocês, a maneira como eu trato vocês, a maneira como eu penso em vocês, antes, durante e por toda a eternidade. Filhos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. A árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não têm que ir lá. Adão e Eva pecaram, o pecado invadiu esse planeta, e o Senhor coloca ali um querubim impedindo a entrada do jardim do Éden. Tem uma cena que é muito significativa nesse cenário todo que a gente está relembrando. Nessa conversa que Deus tem com Adão e Eva, o Senhor, ele diz assim: se vocês comerem daquele fruto, certamente vocês vão o quê? Certamente vocês vão morrer. Adão e Eva, eles não conseguem, eles ouvem Deus, eles reconhecem a fonte que é Deus, e eles então estão tentando entender o que significa isso. Certamente vocês vão morrer. E por mais que às vezes a gente não consiga entender o absoluto daquilo que Deus disse, a gente sabe que foi Deus que disse. Quando Deus providencia a morte de 2 cordeiros, você se lembra? São João 1:29, João Batista, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. Isaías 53 diz que, como um cordeiro mudo, foi levado aos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Então aqui, no capítulo 3, o verso 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Está implícito aqui que Deus providencia para que ele se tornasse justo naquilo que ele havia falado. Ele providencia então um substituto para Adão e Eva, para que se cumprisse aquilo que ele havia dito: certamente vocês vão morrer. E aconteceu a morte, o sangue foi derramado. E da pele daqueles animais, Deus providencia uma roupa para Adão e Eva. A gente sabe a história. No capítulo 3, também no verso 15, a gente vê a promessa de Deus: porém inimizade entre ti e a mulher. E lá no capítulo 1 de Mateus, ele é apresentado como Emanuel. E Emanuel significa o quê? Deus conosco. Então o Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que vem cumprir a sua promessa, porque ninguém, absolutamente ninguém, poderia oferecer para mim e para você a vida eterna, a não ser Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós sabemos disso, não existe nenhuma novidade nisso que eu estou falando. Nós estamos apenas nos reportando aquele momento para relembrar o que significa isso. Gente, parecia muito barato isso.
Parecia muito barato, porque Adão e Eva, eles saem do jardim do Éden. Tem um anjo ali na porta, eles não podem entrar, é verdade. Mas numa terra recém-criada, onde apenas Adão e Eva habitavam, era tudo ainda muito o quê? Perfeito, poxa. Era tudo muito perfeito. Então parecia assim muito barato ainda. Por quê? Você já reparou que muitas vezes nós, quando nos aventuramos numa situação que é contrária à vontade de Deus, desconhecendo as consequências ou não passando por elas, consideramos até muito fácil essa convivência, essa relação ambígua desse ser ou não ser, fazer ou não fazer, do comportamento cristão que carregamos ao longo da nossa vida, desde o primeiro momento que a gente conheceu Jesus e entregamos publicamente a nossa vida para Ele, nos propondo andar no seu caminho, fazer a sua vontade, até que Ele volte, como resposta ao seu amor, à sua graça. E muitas vezes a gente acha barato. É só um pouquinho, não vai fazer mal a ninguém. Ninguém está vendo, está tão tranquilo. Muitas vezes eu agi assim. Parecia muito barato. Parecia que nada ia acontecer, ninguém ia descobrir. Adão e Eva estão ali convivendo naquele lugar. E conforme Deus havia dito, eles estão unidos, e Deus diz assim, crescei e multiplicai. E daqui a pouco, o que acontece? Nascem os filhos. Os filhos nascem. A vida está dando continuidade, eles estão ali, perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Imagine a construção física de Adão, a construção física de Eva, respirando aquele ar puro, comendo aquelas frutas e vegetais recém-criados, tudo é maravilhoso. Deus havia dado para eles orientações muito claras, antes e depois, do que eles deveriam ter feito antes daquela experiência com o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado para eles também orientações muito claras e precisas, como eles deveriam agora conviver depois dessa experiência, o que eles deveriam fazer, a relação que eles deveriam ter com o altar, que hoje está representado aqui neste templo, como eles deveriam proceder, como eles deveriam fazer. E ainda que tivessem toda a liberdade do mundo de escolher fazer ou não fazer, Deus havia sido claro em dizer para eles assim, tem que ser assim. Papai está dizendo que tem que ser assim. Por quê? Porque fazendo assim e tendo uma experiência com esse cordeiro, que seria oferecido como oferta pelo pecado todas as vezes que isso viesse a acontecer, haveria possibilidade de um dia adentrarmos novamente a esse lugar e não mais encontrarmos o anjo que está ali com a espada impedindo a nossa entrada. Como se nada pudesse vir a acontecer nesse cenário bem tranquilo, bem positivo. Um dia, Caim, ele arruma ali no altar aquelas frutas bonitas, viçosas que ele havia colhido. E do outro lado, fazendo a vontade do seu pai, o Pai do céu, Abel, ele arruma então o cordeiro como oferta do pecado, exatamente como Deus havia orientado. Caim revoltado, porque Deus não se manifestava no seu altar, ainda que bonito, ainda que cheiroso, ainda que gostoso, enfurecido. Caim, ele se arremete ao seu irmão, e você sabe o que aconteceu? Caim, ele tirou a vida de quem? Do seu irmão Abel. Isso parece uma coisa completamente improvável para esse cenário.
E quando Caim ele percebe o que ele havia feito, Caim ele foge. Algumas horas depois, e depois de ter procurado seu filho Abel, Adão e Eva encontram o filho. Abel está caído ao lado do altar, inerte. Adão e Eva, achamos o nosso filho. Adão e Eva, eles abraçam aquele menino. Ele não se mexe, ele está frio, existe sangue. Abel, fala com a gente. Abel, fala com a gente. Abel, reage. Abel, por favor, filho, reage, filho. Eva, o que está acontecendo? Não sei. Adão, o que está acontecendo? Não sei. Filho, reage. Filho, por favor, reage. O que está acontecendo? E sem entender o absoluto dessa cena, que eu e você conseguimos descrever na sua plenitude, porque dói, porque sangra, porque machuca. Adão pega o seu filho nos braços e carrega esse menino até a porta do jardim do Éden e imploram, por favor, chama a Deus. Porque se essa era a lição que ele queria que nós aprendêssemos, já aprendemos à custa de muita dor. Porque entendemos agora, na própria pele, o que significa perder alguém que a gente ama. A gente já entendeu, Deus, o que é a morte. Deixa a gente entrar, porque a gente sabe que aí dentro tem vida e vida eterna. Gente, isso daí me reporta a pergunta que Deus fez nos dias do profeta Miqueias. Porque numa outra dimensão de tempo, eu e você somos alcançados. E quando Deus diz assim, o que eu te fiz, com que te enfadei, para você agir assim comigo? Eu sei o que é pecado, eu sei o que é morte, eu sei o que é dor, e mesmo assim, muitas vezes, prefiro eu fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Se em algum momento eu pudesse justificar Adão e Eva, eu justificaria dessa forma. Ah, Deus, eles não sabiam o que eu sei. Eles não sentiam a dor que eu sinto. Eles não sofreram o que eu sofro. Eles não conhecem esse mundo como eu conheço. Se em algum momento eu pudesse justificar Adão e Eva, que justificativas eu traria para mim mesmo nesse contexto da minha própria vida? Na verdade, a resposta que se estabelece naquela cena de juízo do profeta Miqueias seria o seguinte: é melhor você ficar calado, abaixar a sua cabeça e pedir perdão. Porque, na verdade, Deus não fez nada, absolutamente nada, que justificasse você agir assim com Ele. Na verdade, essa é a grande resposta. Deus, Ele é tão maravilhoso, sabe, gente? Que Ele nos permite, hoje, no dia 16 de abril do ano 2022,
não apenas relembrarmos o que Ele fez, mas recebermos os méritos do que Ele fez e sairmos daqui com a possibilidade de um dia encontrarmos essa porta escancarada, aberta, não um anjo com uma espada na mão, mas o próprio Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A gente pode. Se a gente quiser, a gente pode. E essa Santa Ceia, ela é a resposta prática do que eu quero a partir de agora, em nome de Jesus. Colocar Jesus para dentro da minha vida e definitivamente para dentro da minha vida até o último dia da minha vida. Você gostaria disso? Você gostaria de viver isso? De acreditar nisso? E como disse Jesus, então participe disso em memória de mim. Amém? Vamos orar, querido Deus. Muito obrigado pela maneira maravilhosa como o Senhor nos conduz. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos perfeitamente o que o Senhor veio nos dizer. Abaixamos a nossa cabeça, reconhecendo que não podemos nos justificar do comportamento equivocado que já tivemos, das coisas que fizemos ou deixamos de fazer, conhecendo o pecado e as suas consequências por conta da nossa permanência ainda nesse mundo. Mas obrigado, porque nesta Semana Santa ouvimos tantas coisas, tomamos tantas decisões, e mais uma vez aqui estamos para renovarmos os nossos laços, firmarmos os nossos pés nos teus caminhos, para que muito em breve tenhamos a graça, o privilégio de adentrarmos os portais da eternidade e vivermos com o Senhor conforme é o teu sonho. Ó Deus querido, abençoe essa igreja, abençoe essa comunidade, abençoe a esses jovens, abençoe essas famílias, abençoe a todos nós, para que essa possa ser a nossa experiência, esse testemunho da nossa vida. Nós te suplicamos esses favores, Senhor, e muito te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém e amém.